Houve um tempo em que o mundo financeiro se admirava com um gênio chamado de Charles Ponzi, o homem que estava no comando de um dos investimentos mais bem-sucedidos da América. Ele tinha milhões de dólares à disposição e multidões de pessoas fazendo fila, literalmente implorando para que ele pegasse o seu dinheiro. Mas poucos sabiam que o negócio de Ponzi foi construído com nada, além de mentiras e manipulação. A coisa toda foi só um golpe genial que transformou Ponzi em um dos homens mais ricos do mundo, mas ao mesmo tempo arruinou a vida de milhares de inocentes. O esquema e a manipulação de Ponzi foi tão chocante e genial que mesmo agora, depois de 100 anos, o golpe ainda é usado e ganhou o nome de esquema de Ponzi. E nesse vídeo você vai saber a verdade não contada do homem por trás do maior esquema de pirâmide financeira da história. Charles Ponzi nasceu na Itália em 3 de março de 1882. Seu pai era um carteiro e, em geral, sua família era financeiramente confortável. Mas eles costumavam ser muito mais do que isso. Os avós e bisavós de Ponzi foram todos empresários, comerciantes e funcionários públicos bem-sucedidos. Porém, o tempo foi cruel com sua família, e essa diminuição de renda começou a afetar Ponzi desde jovem, e o deixou ressentido pela falta de dinheiro. Ele se perguntava por que tinha que sofrer com a má sorte de sua família, porque ele não podia ter nascido rico e aproveitado uma vida de lazer sem ter que se preocupar com dinheiro ou então ser CLT. Mas as coisas mudaram quando Ponzi virou adolescente. Isso porque ele herdou uma quantia significativa de dinheiro após a morte de seu pai. Então Ponzi usou parte desse dinheiro para se matricular na faculdade, pois sua mãe tinha um coração decidido que ele fosse para uma faculdade de prestígio, para obter uma boa educação. Mas Ponzi tinha outros planos. Em vez de estudar, ele queria queimar seu dinheiro comprando as últimas roupas da moda e comendo nos restaurantes mais chiques da Itália. E na parte da noite, ele só pensava em teatros, óperas e na sua maior diversão, que era apostar em cassinos com seus amigos ricos. Nada era muito extravagante ou caro demais para ele. Ponzi era o típico garoto do século XXI que gosta mais de se parecer do que ser. Ele se enganava pensando que tinha dinheiro infinito, mas era só uma ilusão. E um dia, tudo desabou a seu redor. O dinheiro da herança finalmente acabou. E como seus estudos foram completamente negligenciados, ele não tinha chance de se formar. Para salvar ele, seu tio ofereceu trabalho como escrituário, literalmente um verdadeiro CLT, trabalhando 10 horas por dia. Mas Ponzi se considerava bom demais para um trabalho como esse. E por isso ele sentiu que só tinha uma escolha: viajar para a América e ficar rico. Em 1903, Ponzi chegou a Boston e naquele momento ele sentiu uma profunda vergonha por ter decepcionado a sua mãe, que acreditava que a única maneira de se redimir era retornar à Itália com um homem de negócios. O único problema era que ele não tinha ideia de como fazer isso. Fora não ter ideia, a América provou ser um choque de realidade muito necessário para o jovem Ponzi. Isso porque não havia mais dinheiro de herança ou nem parentes para ajudar ele no sufoco. E por conta disso, por mais desagradável que ele achasse o trabalho físico, ele não tinha escolha se quisesse comer. Então precisava erguer o paletó de marca e começar a trabalhar. Ponzi passou os anos seguintes ralando e ralando. De Nova York à Flórida, ele trabalhou como pintor, garçom, balconistas, lavador de prato, operário de fábrica, vendedor de seguros e consertador de máquinas de costura. Mas nenhum dos bicos durou muito. Isso porque Ponzi desistiu, porque odiava o trabalho. Porém tinha outro motivo por trás de tudo isso. Alguns de seus trabalhos, Ponzi foi demitido porque tentou enganar os clientes. Isso fez Ponzi mudar totalmente de vida, porque agora sem trabalho significava que ele tinha que roubar ou implorar por restos de comida para conseguir sobreviver, o que era muito diferente dos seus dias como príncipe em Roma. Mas mesmo com esse tipo de vida, quando Ponzi conseguia juntar um pouco de dinheiro, ele voltava ao seu estilo de vida e gastava tudo em uma grande noite para se lembrar os bons e velhos tempos. Mas depois de tudo isso, em 1907, Ponzi viajou para Montreal, esperando que o Canadá se mostrasse mais acolhedor e lucrativo para ele. No início as coisas realmente estavam melhorando. Ele encontrou um trabalho como balconista em um banco que atendia
principalmente imigrantes italianos, chamado Banco Zarossi. Esse é literalmente o mesmo tipo de trabalho que Ponzi havia recusado em Roma, porque se considerava bom demais para aquilo. Mas é surpreendente como alguns anos nas ruas trabalhando por um salário mínimo puderam mudar suas perspectivas de vida. Mas infelizmente seu novo trabalho não durou muito, isso porque seu chefe era um vigarista. Luigi Zarossi estava usando uma fraude antiga conhecida como to rob Peter to pay Paul, que significa roubar de Peter para pagar Paul. Em outras palavras, ele estava usando o dinheiro de seus clientes mais novos para pagar os mais antigos. Isso permitiu que Zarossi oferecesse taxa de juros de 6% em todos os depósitos bancários, o que era o dobro da taxa média. No entanto, seus clientes começaram a suspeitar quando seus parentes em casa continuavam reclamando que não haviam recebido seu dinheiro, que não estavam recebendo o dinheiro que o banco deveria pagar. Por isso, em meados de 1908, as autoridades começaram a investigar o banco por peculato, que seria o desvio de dinheiro, e foi nesse momento que Zarossi encheu sua mala com todo o dinheiro que conseguiu carregar e fugiu para o México, deixando seus funcionários e famílias para lidar com todas as consequências do golpe. E não querendo ser o culpado, Ponzi pretendia viajar de volta aos Estados Unidos, para não ter que se envolver nas investigações e nas consequências do golpe Zarossi. Mas antes disso, ele fez algo muito estúpido, para não ter que começar do zero novamente. Ele pensou que daria a si mesmo um pequeno presente de despedida, falsificando um cheque no valor quebrado de um dos clientes do seu banco, uma empresa de transporte chamada Canadian Warehouse Company. Para Ponzi, o plano era perfeito, isso porque o valor era impossível de suspeitar. Mas assim que ele tentou descontar o cheque, o caixa do banco facilmente identificou a assinatura falsa e alertou a polícia. Ponzi pegou 3 anos de prisão, mas ao mesmo tempo também pegou o gosto por cometer fraudes. Isso foi apenas o começo dos seus crimes. Depois de 2 anos de cadeia, Ponzi foi libertado em liberdade condicional e imediatamente fez planos para viajar para os Estados Unidos novamente, mas não foi sozinho. Em vez disso, ele levou 5 imigrantes italianos, todos recém-chegados ilegalmente. Mas claro, não de graça, né? Ele havia sido pago para contrabandear esses homens para a América. Imaginava que isso daria um dinheiro fácil rápido, coisa que ele estava precisando. Só que mais uma vez ele foi pego e foi preso. Mas mesmo com tudo isso, Ponzi esperava que ele se declarasse culpado, o juiz fosse legal com ele e talvez apenas o deixasse sair com uma pequena multa. Mas assim que o juiz bateu o martelo e falou a sentença, o mundo de Ponzi desabou. Ele recebeu mais 2 anos de prisão em Atlanta. Após ser libertado na prisão pela segunda vez, Ponzi não tinha certeza de seu próximo passo. A única certeza que ele tinha é que queria dinheiro. Ele tinha criado diversos planos diferentes para ficar rico enquanto estava na prisão, mas todos eles exigiam uma coisa: dinheiro. Mas Ponzi estava totalmente duro. Por isso, com pouca escolha, ele vagou de estado para estado, trabalhando em qualquer lugar que aparecesse em seu caminho. No fim das contas, ele encontrou uma posição decente como escrituário em uma empresa de importação e exportação em Boston. E essa segunda chance em Boston foi boa para ele. Ponzi, apesar de tudo, era talentoso e logo foi promovido. Não apenas isso, mas também conheceu o amor de sua vida, Rose Gianecco. Os dois se casaram no início de 1918 e sua nova vida de casado fez Ponzi se sentir feliz, mas ele queria mais. Embora Rose estivesse contente com uma vida simples, Ponzi era ganancioso. Ele queria poder encher ela de anéis de diamante, roupas da Gucci e férias caras em hotéis luxuosos. Mas obviamente isso nunca aconteceria com o salário que ele ganhava na época. Então 6 meses após o casamento, Ponzi largou seu emprego estável e começou a procurar algo novo para fazer. Ele começou no negócio de venda de frutas no atacado de seu sogro. A empresa estava em dificuldades e como Ponzi sempre se gabava para sua esposa sobre ser um gênio financeiro, essa era a hora perfeita de mostrar a todos o que ele podia fazer. Só que Ponzi não conseguiu salvar o negócio falido. Ao invés disso, ele conseguiu falir ela no final do ano. Mas sem se deixar abater por seu fracasso recente, Ponzi alugou um pequeno escritório para começar seu próprio negócio de importação e exportação. Porém, Ponzi não tinha nenhuma experiência para atrair qualquer negócio sério e os custos eram muito altos. Logo, o negócio de importação e exportação se tornou outro empreendimento fracassado. Só que o lado positivo disso é que esse fracasso já havia lhe dado sua próxima ideia. O cara não desiste nunca, né? Quando Ponzi viu quanto dinheiro custaria para ele divulgar seus serviços da última empresa, ele pensou que talvez devesse publicar sua própria revista comercial,
para que outras empresas pagassem o mesmo tipo de taxas gigantescas de publicidade. Assim como os outros negócios, Ponzi não tinha nenhuma experiência quando se tratava de publicação, mas na sua mente, essa já era uma ideia de um negócio de $1 milhão. Ele chamaria sua revista de Guia do Trader e a enviaria gratuitamente para 100 mil empresas, dobrando o número de circulação a cada nova edição. De acordo com seus cálculos, sua correspondência inicial custaria cerca de $35 mil, mas ele ganharia $80 mil em renda de publicidade, pois tinha certeza de que as empresas fariam fila para divulgar seus serviços em sua revista. Agora, tendo certeza do sucesso, Ponzi alugou um escritório muito maior e contratou 3 funcionários. Então começou a escrever para investidores e empresários sobre a possibilidade de se envolver com a primeira edição do Guia do Trader. Então a realidade bateu nele. Absolutamente ninguém estava interessado, ninguém se importava com sua revista comercial. Eles não estavam dispostos a pagar suas taxas absurdas. E quando Ponzi foi ao seu banco local para obter um empréstimo porque estava quase sem dinheiro, ele recebeu um outro não do presidente do banco, que disse que preferia fechar a conta de Ponzi do que emprestar um único dólar para ele. Então, mais uma vez, Charles Ponzi fechou as portas, mas seus sonhos e ambições permaneceram tão poderosos como sempre. O cara tinha uma fé inabalável. Foi aí que, em agosto de 1919, Ponzi, examinando sua correspondência, viu uma carta da Espanha e foi nisso que ele viu seu próximo grande negócio. Ele imaginou um guia que poderia ser traduzido para o francês, alemão, italiano, espanhol e português, e que ele expandiria seus negócios para a Europa. E assim ele contatou muitas empresas estrangeiras sobre a possibilidade de fazer negócios juntos, e dessa vez pelo menos uma delas estava interessada. O autor espanhol da carta solicitou uma cópia do guia do comerciante e que ele pagasse pela postagem. Ele incluiu algo que Ponzi nunca tinha visto antes: um cupom de resposta internacional, ou IRC. IRCs eram cupons pré-pagos que podiam ser comprados em troca de selos postais em qualquer país que fosse membro da União Postal Universal. Eles eram muito comuns e usados por pessoas que enviavam cartas internacionalmente para cobrir o custo de uma carta de retorno, quando não esperavam que a outra pessoa pagasse a postagem. Mas para Ponzi era uma nova ideia, a salvação da vida dele. Estavam prestes a mudar sua vida para sempre. Alguns tempos antes de acontecer, Ponzi havia aprendido sobre arbitragem, a estratégia de comprar e vender um ativo em diferentes mercados para aproveitar a diferença de preço e obter lucro. No caso dos IRCs, eles eram sempre trocados pelo mesmo valor da postagem, independentemente do país, mas eram comprados a preços ligeiramente diferentes, dependendo das flutuações da moeda local. Então, em teoria, Ponzi poderia comprar um IRC na Itália, onde a lira italiana havia sofrido um sério golpe após a guerra, então resgatá-la nos Estados Unidos por selos postais americanos, onde ele sabia que o valor do dólar seria um pouco mais alto, então venderia esses selos e obteria um pequeno lucro. Assim, então, ele poderia escalar a operação para 1.000 até milhões de IRCs e fazer muito dinheiro com isso. Esse era o novo plano de negócios de Ponzi, que no papel parecia não apenas uma boa ideia, mas também perfeitamente legal. A arbitragem é uma tática de investimento sólida que estava em uso há séculos. Então, em janeiro de 1920, Ponzi abriu a Securities Exchange Company para lidar com o que parecia ser seu empreendimento comercial mais promissor. Mas, infelizmente, assim como suas outras vezes, a realidade veio para esmagar suas esperanças e seus sonhos. A verdade era que os lucros de arbitragem dos IRCs eram tão pequenos que seriam completamente eliminados pelo custo de envio dos IRCs de um país para o outro. Literalmente não havia IRCs suficientes no mundo inteiro para sustentar o tipo de operação que Ponzi estava fazendo. Mas ainda assim ele se recusou a abrir mão dessa ideia. Ele acreditava que essa era a sua galinha de ovos de ouro, sua passagem só de ida à vida de riqueza e luxo que ele sempre sentiu que merecia. Então, quando o negócio legítimo se mostrou insustentável, Ponzi lembrou que era um gênio quando o assunto era enganar e manipular as pessoas, e assim transformou sua ideia no infame esquema de Ponzi. Afinal, seu plano de arbitragem e IRCs parecia muito bom no papel. Então, mesmo que não fosse nada bom na prática, talvez ele poderia convencer outras pessoas de que funcionaria e pegar o dinheiro delas. Em essência, o esquema de Ponzi é semelhante à fraude clássica de roubar Peter para pagar Paul, que para nós brasileiros é quase igual à clássica pirâmide financeira, coisa que Ponzi viu em primeira mão
quando estava envolvido trabalhando para o Banco Zarossi. Esse esquema envolve as pessoas investirem em uma oportunidade de negócio, lhes prometendo grandes retornos em um curto espaço de tempo, com pouco ou quase nenhum risco. No entanto, seu dinheiro nunca é realmente investido. Ao invés disso, o cabeça do negócio fica com a maior parte para si, enquanto dá parte dos lucros para os primeiros investidores. Quando esses primeiros investidores veem retornos tão grandes, a maioria deles concorda em reinvestir seus lucros de volta no negócio para ganhar ainda mais dinheiro, pensando que tudo parece estar funcionando como o anunciado. Muitos deles até contam a outras pessoas sobre a oportunidade, pois acreditam que é um investimento real. Mas na realidade, tudo o que está acontecendo é que esses primeiros investidores estão sendo pagos usando parte do dinheiro de novos investidores. É um sistema muito simples, mas eficaz, que se aproveita da ganância e da ingenuidade financeira das pessoas, mas requer um fluxo constante de novos fundos para manter o golpe, ou seja, ele se mantém através do recrutamento de novas pessoas. Então, se o cabeça do esquema não conseguir encontrar novos investidores suficientes para pagar os retornos dos seus investidores mais antigos, o golpe fracassa. Houve relatos desse tipo de golpe muito antes de Ponzi, mas nunca tão grande, porque Ponzi levou isso para um patamar totalmente diferente. Usando seu golpe, Ponzi ofereceu aos investidores um retorno impressionante de 50% em 45 dias, ou 100% de retorno em 90 dias. Ele mentiu falando ter uma grande rede de agentes em todo o mundo que estavam comprando IRCs em grandes quantidades e enviando para a América. E quando alguém perguntava por qualquer detalhe sobre a operação, Ponzi se recusava a divulgar qualquer informação, alegando simplesmente que não poderia compartilhar todos os detalhes de como exatamente funcionava, pois isso poderia ajudar essa concorrência. A maioria dos bancos, empresas e investidores sérios ficavam longe de Ponzi. Eles sabiam quando algo era bom demais para ser verdade, e de fato, quase qualquer um que soubesse uma coisa ou duas sobre finanças poderia dizer que era impossível para Ponzi cumprir suas promessas. Ter 100% de lucro em algo totalmente seguro, isso é o quê? Presente do Papai Noel? Bom, mas não eram eles que Ponzi visava, ele sabia manipular. Por isso queria as pessoas que costumavam ser exatamente como ele, que tinham mais sonhos do que bom senso, o que estavam sempre procurando a melhor maneira de enriquecer rapidamente. Isso significava que ele atacava as pessoas com muita pouca educação financeira, geralmente pessoas que precisavam desesperadamente de dinheiro rápido. Ponzi entendeu que seu verdadeiro talento não era lidar com finanças, mas sim lidar com pessoas. Ele sabia como vender seu negócio sem parecer muito ansioso ou agressivo, como se não fizesse diferença para ele se ele recebesse o dinheiro delas ou não. Ponzi começou o esquema com pessoas de sua própria vizinhança e conseguiu que 18 delas investissem em seu primeiro mês. Depois que todos receberam a primeira rodada de lucros, a notícia começou a se espalhar rapidamente. E logo milhares de pessoas começaram a lotar as ruas do lado de fora do escritório de Ponzi, desesperadas para investir seu próprio dinheiro nessa oportunidade, aparentemente infalível. Mês após mês, Ponzi ganhou mais e mais clientes, arrecadando mais de 250 mil dólares por dia no auge de sua operação, o que fez ele arrecadar mais de 50 bilhões de dólares, o que era muito dinheiro para a época. O Boston Post o considerou um gênio financeiro, o que lhe deu ainda mais credibilidade e, portanto, mais investidores. Logo, Ponzi pôde viver a vida que sempre sonhou. Ele se mudou para uma mansão gigante, comprou carros de luxo, comprou roupas caras, usou relógios de ouro e broches de diamante e fez viagens luxuosas de primeira classe. Era o estilo de vida que Ponzi sempre sentiu que merecia, mas ele não conseguiu aproveitar isso por muito tempo. Isso porque no início do verão, menos de 6 meses após Ponzi lançar seu novo empreendimento, havia rumores de dúvida sobre seu negócio. Inicialmente, todos estavam com medo de dizer qualquer coisa, já que Ponzi havia processado com sucesso um analista financeiro por difamação que o acusou de mentir. Afinal, muitos investidores iniciais já haviam sido pagos, o que Ponzi dizia ser uma prova de que tudo era legítimo. Mas então o Boston Post, o mesmo jornal que uma vez proclamou Ponzi como um gênio, começou a investigar sua operação. Eles trouxeram Clarence Barron, presidente da Dow Jones e gerente do Wall Street Journal,
que percebeu o esquema óbvio. Pelos seus cálculos, Ponzi precisaria comprar 160 milhões de IRCs, mas só havia apenas 27 mil em circulação no mundo inteiro. Em julho de 1920, o Boston Post apresentou as conclusões de Barron na primeira página do jornal, denunciando Ponzi como uma fraude e provocando uma investigação sobre sua empresa. Mas Ponzi sabia lidar com a justiça. Ele conseguiu aliviar as preocupações do governo, inicialmente cooperando totalmente e até mesmo dizendo que pararia de aceitar novos investimentos enquanto ele estivesse sob investigação. Mas então Ponzi cavou sua própria cova ao contratar William McMasters como seu publicitário. Ao contrário de Ponzi, McMasters era um homem honesto que logo percebeu que seu cliente era uma fraude total. Para ele, Ponzi era um idiota financeiro que mal conseguia fazer uma conta de 1 mais 1 e só se importava em se sentar com os pés na mesa, fumando charutos caros em um suporte de diamantes e falar bobagens completas sobre cupons postais. E com acesso a todos os registros de Ponzi, McMasters coletou as evidências de que precisava e foi ao Boston Post, onde escreveu uma exposição vencedora do prêmio Pulitzer, detalhando todos os segredos de Ponzi. Desta vez, o jogo realmente acabou e o esquema de Ponzi entrou em colapso. Vários bancos tiveram que declarar falência. Dezenas de milhares de pessoas perderam suas economias de vida. E o próprio Ponzi foi indicado por 86 acusações de fraude postal. No entanto, o pilantra conseguiu fechar um acordo e se declarou culpado de apenas uma acusação de fraude postal, recebendo apenas 5 anos de prisão. Uma quantia que relativamente pequena, né? Dada a enorme quantidade de dinheiro roubado e o tanto de vida destruída. Ponzi foi solto após 3 anos e meio de prisão e dessa vez ele tinha finalmente aprendido a lição, se tornado um novo homem. Eu dei uma de Ponzi e comecei a mentir. Ele literalmente tentou um novo golpe. Depois que ele foi libertado, Ponzi sabia que o governo queria chutar ele de volta para a Itália ou prendê-lo novamente pelas suas últimas novas acusações. Então ele fugiu para a Flórida, onde planejava inicialmente repetir o golpe de Ponzi novamente. Ele abriu uma nova empresa e procurou pessoas para investir em propriedades ao redor de Jacksonville. Ele prometeu ganhos ainda maiores do que antes, dizendo que poderia dar às pessoas um retorno de 200% em apenas 60 dias. O único problema é que a propriedade que estava vendendo era um pântano sem valor dessa vez. Porém, não houve compradores. A fraude de Ponzi foi logo exposta e ele correu o risco de ser enviado para Massachusetts, onde uma longa sentença estava esperando ele. E não querendo voltar para a prisão mais uma vez, Ponzi mudou sua aparência e tentou viajar para a Itália como um marinheiro a bordo de um navio de carga. Só que ele foi reconhecido e mais uma vez preso em Nova Orleans, onde cumpriu mais 7 anos de prisão. E o homem que saiu não era o mesmo que entrou. E agora é sério, tá? Charles Ponzi havia perdido todo o charme e confiança que tornaram tão rico. Enquanto enfrentava a deportação para a Itália, sua esposa escolheu ficar atrás na América e se divorciou dele. Ponzi passou o resto de anos de sua vida na pobreza, com apenas memórias dos seus tempos em que ele tinha tudo. E por incrível que pareça, ele acabou no Rio de Janeiro, onde morreu em 1949 em um hospital de caridade e foi enterrado em uma cova de indigente, pondo fim a uma das histórias de maior persistência em golpes. Mas a verdade é que Ponzi deixou um grande legado para trás. Ruim no caso, né? Mas mesmo assim o seu golpe ainda é aplicado hoje em dia. Tanto que um dos maiores exemplos disso é a Telex Free, empresa brasileira que enganou milhares de pessoas, não só no Brasil, mas também no mundo. E caso você queira saber desse golpe e da história dessa empresa, é só você assistir esse vídeo aqui.